Estamos com o professor historiador Demétrios Galvão. Tudo bem, Demétrios? Tudo bom, Naomi. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Seja bem-vindo. Me diga, qual é o avesso da lâmpada? O avesso é meio que uma brincadeira, né? Assim, uma forma de pensar as coisas fora do lugar comum. Né? Pensar o avesso, pensar o transversal, pensar a margem, ou seja, treinar um pouco, olhar para pensar as coisas de uma outra forma. E aí a brincadeira do avesso é meio que isso, né? Tipo, ao colocar as coisas pelo avesso, nós enxergamos elas diferentes. E ao mesmo tempo, dentro do livro, eu brinco com o avesso como uma espécie de esconderijo, onde escondo minhas relíquias no avesso da lâmpada. Né? Desde criança que você escreve, que você gosta da poesia? Não, a literatura, a leitura, ela apareceu para mim já na adolescência e já num período já quase saindo da escola. Né? Não se deu nem no ensino fundamental, já se deu pelo ensino médio. E não foi a escola que me despertou propriamente a leitura e a literatura. Né? Muito embora as aulas de literatura fossem legais, ali quando eu fazia o primeiro, segundo ano, e já me interessasse um pouco pela segunda geração do romantismo, ali com o Mal do Século, Álvaro de Azevedo, mas eu terminei descobrindo a leitura como forma prazerosa fora do ambiente escolar, meio que fugindo da escola e encontrando as bibliotecas do centro da cidade, ali, principalmente a biblioteca do Sesc e a biblioteca da Abdias Neves e a Croma de Carvalho. Então, às vezes eu ia para essas bibliotecas para matar o tempo, né? O tempo da aula que eu não estava assistindo. Pois é, olha só, a aula poderia ser um espaço de criação, mas ao mesmo tempo você, para criar, precisava estar ausente. Creio que tenha mudado, espero que tenha mudado. Esse é um exemplo que às vezes eu brinco, assim, eu estava no avesso da coisa, no avesso da escola, né? E aí eu encontrei a literatura nesse avesso da escola, fugindo dela, assim, eu brinco com isso, não que isso se torne um incentivo aos demais a fugir da escola. Isso, não fujam da escola, crianças. Essa foi, digamos assim, a minha experiência com o tipo de escola que eu tive, né? Então, eu terminei indo às bibliotecas, e aí comecei a esse espaço da busca livre de ir até a estante, escolher algum livro, pegar e ir lendo. Né? Então, nesse processo eu comecei lendo Mário Quintana, Manuel Bandeira, depois eu encontrei Paulo Neruda, e aí as leituras foram encorpando, e depois eu fui buscando no campo literário aquilo que poderia se aproximar do que eu vivia enquanto um jovem que curtia rock and roll, andava de skate e curtia, digamos assim, a cultura urbana, digamos assim, das culturas juvenis. Então, eu comecei a encontrar no campo literário poetas que estavam antenados com isso. Né? Aí encontrei os autores da poesia marginal dos anos 70, Nicolas Beer, Chacal, Cacaso. Depois, mais um passo, eu encontrei os poetas da geração beat americana, então Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac. Aí eu fui entendendo que naquele meio literário tinha também uma conexão com outras coisas que eu vivia do universo juvenil, principalmente o rock. Né? Então, eu sempre fui costurando muito essa coisa da leitura, da literatura, a poesia, com o rock, com as culturas alternativas, independentes, a produção dos fanzines. Então, eu sempre conectei esses campos, literatura e underground, rock and roll. E assim, desde o final dos anos 90, ali mais ou menos 98, 99, que eu venho escrevendo, dialogando com esses campos. Os livros que você tem, quais são? Fora o Avesso da Lâmpada, você tem mais dois? Eu tenho um livro chamado Insólito, né, que eu publiquei no finzinho de 2011. Publiquei depois, no finzinho de 2014, um livro chamado Bifurcações. Mas, bem anteriormente, ali por 2001, eu publiquei ainda um livreto artesanal em casa, chamado Cavalo de Troia, formato bem mais livretinho alternativo. E depois eu publiquei um livro chamado Fractais Semióticos, em 2005, por um concurso da Fundac, né? Então, teve um edital da Fundac em 2002, eu concorri com o livro, em 2005 ele foi publicado. Então, ele saiu pela Fundac. Aí, então, eu fico aí digamos, um intervalo de 2005 até 2011 sem publicar livros. E agora você está editando uma revista, fale aí. Eu edito uma revista chamada Acrobata, que é uma revista de literatura e audiovisual, e edito juntamente com mais dois amigos, né, que é o Aristides Oliveira e o Thiago E. Então, a Acrobata, ela é um espaço que a gente tem utilizado para estabelecer diálogos, tanto no nosso espaço local, como com cenários literários e artísticos de outros estados.
Então a revista, ela tem uma revista de 100 páginas, composta por uma longa entrevista, a gente sempre prioriza isso, a gente tem sempre uma longa entrevista, ensaios, poesia, contos, e a gente trabalha bem a dimensão visual. Então, para cada edição tem um artista visual que ilustra ela inteira. Para ter uma ideia, por edição nós temos uma média de 25, 20 colaboradores. Desses autores, eles se distribuem por pelo menos 15 estados do Brasil e sempre temos colaboradores de fora do país. Então ela é uma revista editada no Piauí, mas ela é uma revista do mundo. Nós não tratamos a Acrobata como uma revista piauiense, mas é uma revista do mundo, ponto. É assim que nós encaramos esse trabalho. Você, nas suas aulas, percebe os sinais de arte em algumas rebeldias de seus alunos? Veja, a rebeldia ela é sempre digamos assim, o princípio da criação, né? Porque, veja, o espaço escolar ele é um espaço de normatizações, então ele normatiza bastante. Então, na medida em que a ação da normatização ela é do controle do corpo, a rebeldia é a expansão do corpo, né? E também das ideias. Então, eu acho que é difícil a gente pensar arte sem rebeldia, né? E ao mesmo tempo que a gente também não precisa pensar rebeldia só como o grito, mas às vezes o silêncio também é uma rebeldia, né? Então existem várias formas de rebeldia para várias formas de produção, de criação e de arte, né? Então, a questão é que as nossas escolas, elas não trabalham a dimensão da arte, né? A arte ela vem sempre engessada dentro do currículo e às vezes ela está para cumprir a obrigatoriedade exigida, né? Ela não está ali para libertar o indivíduo como ser criador, porque isso seria meio que bagunçar o próprio sistema da educação, que ela vem para normatizar. Se ela insere algo que liberta, cria um ruído dentro do próprio currículo, né? Do próprio funcionamento da instituição. Então, a arte ela vem para dizer que tem uma dimensão humana, mas ela não... eu lamento muito, mas geralmente ela não é inserida para proporcionar o elemento criativo, né? Sim, porque o professor às vezes ele tenta fazer em sala, mas ele também tem um limite que é aquilo que é colocado a ele pela instituição, né? Então, se ele consegue ter um bom jogo de cintura, ele ainda consegue desenvolver algo em sala, mas isso também tem um limite, né? Mas o importante é a gente instigar, é a gente, digamos assim, suscitar e pelo menos dizer, rapaziada, a coisa existe. Fiquem atentos que existem outras possibilidades. E aí, nisso, a gente trabalha dando dicas e encaminhando algumas coisas. Você tem um filho pequeno. Sim. E a gente vê muito hoje pais e mães entregando um celular na mão de um bebê. Uhum. E aí, como é que você trabalha essa questão da poesia, da leitura com o seu filho? Engraçado que o Assis, em casa, ele vê livro na casa toda, né? E ele vê livro chegando em casa quase que diariamente pelos correios, porque eu termino recebendo bastante livros. Então, quando às vezes ele chega da escola, e que ele passa na portaria do prédio, ele já sobe com o livro. Papai, chegou um livro novo. Aí eu disse, pois abre aí, Assis, vamos ver. Então, ele tem essa relação com o livro muito forte. Os livros que são dele, né, os livros infantis dele, ficam no quarto dele, junto com os brinquedos. Ele tem os brinquedos no quarto e também tem na estante dele. Então, essa dimensão do livro, do brinquedo e do prazer está tudo junto, né? Às vezes ele me vê montando fanzines, né? Eu dobrando os papéis, grampeando, fazendo, e ele diz, papai, você está fazendo livrinhos, né? Eu, filho, vem fazer livrinho com o papai. Aí daqui a pouco ele pega uns papéis, pinta e diz, papai, agora eu vou fazer o meu livro. Então, essa relação para ele de livro, leitura, o próprio objeto livro é um elemento natural da formação dele, né? Isso ele já absorve com muita naturalidade. É tanto que, assim, às vezes ele brinca no celular ou no iPad ou algo assim, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Ele tem, a gente em casa tenta proporcionar para ele o máximo possível da relação com outras mídias que não essa somente eletrônica. Como o homem Demétrios se define em um poema? Você tem aí? Eu posso ler um poema do livro O Avesso da Lâmpada, que eu acho que ele é um resumo, ele é uma síntese do livro e é muito disso que você perguntou, de como poderia me definir, ou como eu definiria minhas coisas, ou minha relação com as coisas, né? O título do poema se chama Recanto. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada à TV Antares, TV Assembleia e TV O Dia pelo apoio. Acesse nossas páginas no Facebook e no YouTube.
Até o próximo, sob outro olhar. Ergo museu de silêncios, entre besouros cegos e esporões perdidos, em uma praça que fica no coração da memória. Aprendi que a verdade é um signo inflamável, que os bares vendem ausências e que as pessoas estão cheias de vazios. Meu recanto é uma varanda no hipotálamo, ateliê onde rumino um orfanato de cartas e rabisco pequenos infinitos. Carrego sempre um peso a mais, um insólito equilíbrio, uma poética selvagem, para me defender do grito sanguíneo do tempo suicida. Escondo minhas relíquias no avesso da lâmpada, onde as palavras têm febre e a matéria se bifurca. Às vezes, encontro mortes de outras vidas. Os dias sopram um vendaval afoito, batida de metais pesados em terreno insensato, trovoada de escárnios banindo existências, sangue gratuito regando nascentes, resíduos de chumbo, mercúrio, arsênio. As árvores da cidade choram os suicídios juvenis. Os rios paralisam suas agitações aquáticas. Velhos assombros visitam o presente. Nessa terra devastada, um gutural crossover se eleva na direção de uma esperança qualquer. Viver é palavra que se afirma com luta. A poesia não dá respostas. Exilado na terra natal, coleciono pequenas cidades hedonistas para encurtar distâncias. Alfabetizo-me com as crianças que rabiscam segredos fora da página. Elas têm devoção ao fogo misterioso, traduzem línguas incompreensíveis. O que elas criam não pertence a nenhum continente. Brota em desertos, cresce em florestas, se reproduz nas águas, se espalha ao vento feito pólen. O que resta saber nesse curso duvidoso? Quantas infâncias cabem nas gavetas do corpo? Quantas mortes carregamos nos braços? Qual lua é melhor conselheira? A poesia não dá respostas para o caminho de volta.